Você já se perguntou quanto tempo uma pessoa consegue viver em silêncio? Não me refiro a ficar calada por algumas horas, ou mesmo por um dia. Falo de um silêncio que consome sua alma. Um silêncio que se arrasta por anos, décadas até, enquanto você sorri para o mundo como se tudo estivesse bem. Eu vivi assim por quase 10 anos. 10 anos de sorrisos vazios, de sim, Senhor, de como o Senhor quiser, de orações murmuradas pedindo para que a noite passasse rápido. O silêncio tem peso, sabia? Ele pressiona seus ombros, comprime seu peito, sufoca seus pulmões. Com o tempo, você se acostuma a respirar pela metade. Aprende a viver pela metade. O engraçado é que, aos olhos dos outros, eu era uma mulher completa, abençoada. Que sorte a sua, Dona Raquel, ser esposa de um homem tão santo. Santo. Essa palavra ainda me causa arrepios. Como algo tão belo pode esconder tanta dor? Sou Raquel Santana. Tenho 76 anos agora, e finalmente posso contar minha história sem que as mãos tremam. Bem, talvez ainda tremam um pouco, mas já não é de medo. É de uma espécie de urgência que sinto. A urgência de quem sabe que cada minuto de vida é precioso demais para ser desperdiçado no silêncio. O aroma de café recém-passado sempre me leva de volta àquela cozinha de piso vermelho em Nova Aliança, uma cidadezinha no interior do Mato Grosso que você provavelmente nunca ouviu falar. É engraçado como a memória funciona. Eu posso não me lembrar onde deixei meus óculos há 5 minutos, mas consigo sentir o cheiro exato daquela cozinha em 1978, o calor úmido que fazia nossos corpos grudar nas cadeiras de fórmica, o zumbido monótono da geladeira velha que Tiago se recusava a substituir, porque o dinheiro é da obra do Senhor, não para luxos terrenos. Tiago Santana, o homem cuja voz podia fazer centenas de fiéis caírem de joelhos em arrependimento durante seus sermões. O mesmo homem que, longe dos olhos da congregação, transformava nossa casa em um campo de batalha onde eu sempre saía derrotada. Fecho os olhos e ainda escuto o ranger característico do portão de casa, anunciando sua chegada. Meu corpo aprendeu a reagir a esse som como um animal acuado. Músculos tensos, respiração superficial, mente em alerta. Havia dias bons, é verdade. Dias em que ele voltava de suas viagens missionárias cheio do que chamava de fogo do espírito, trazendo pequenos presentes e até mesmo elogios raros. Você mantém essa casa como um templo, Raquel, uma verdadeira auxiliadora. Mas havia os outros dias. Os dias em que a menor imperfeição, uma camisa mal passada, uma refeição que esfriou, um comentário de algum membro da igreja sobre minha conduta, desencadeava a tempestade. Uma esposa de servo de Deus deve ser irrepreensível, ele repetia como um mantra enquanto ajustava a fivela do cinto. Vejo jovens casais na igreja hoje e me pergunto quantos vivem seus próprios silêncios. Quero segurar as mãos dessas moças de vestidos coloridos e dizer: se dói, não é amor. Se diminui, não é de Deus. Talvez você esteja se perguntando por que estou contando isso agora. Por que desenterrar histórias de quase 5 décadas atrás? Não seria melhor deixar o passado onde ele pertence? Acredite, por muito tempo pensei assim. Guardei minha história como um segredo vergonhoso, como se a culpa fosse minha. Como se eu tivesse falhado por não ser a esposa que um homem de Deus merecia. Mas então, numa tarde de domingo no asilo onde trabalho como voluntária, Dona Jurema, uma senhora de 92 anos, segurou minha mão com força surpreendente e disse: filha, a gente só morre de verdade quando nossas histórias morrem conosco. Conte a sua. Alguém precisa ouvi-la. E ela tinha razão. Porque o silêncio não protege ninguém. O silêncio só protege os que abusam dele. Na noite em que finalmente fugi, ou me salvei, como prefiro dizer agora, o céu de dezembro estava carregado de estrelas. Lembro-me de olhar para cima enquanto corria pelo quintal, os pés descalços machucados pelos cascalhos, e pensar: como pode o céu estar tão bonito numa noite tão terrível? Era como se o universo estivesse me dizendo:
Há beleza além dessa dor. Há vida além desse muro. Há um amanhã que você ainda não conhece. Aquela foi a noite em que descobri minha própria força. A noite em que entendi que algumas vezes é preciso perder tudo para encontrar a si mesma. E principalmente foi a noite em que compreendi que Deus não habitava apenas nas paredes daquela igreja ou na voz trovejante de meu marido. Ele também estava ali, no meu impulso de sobrevivência, na minha recusa em morrer um pouco mais a cada dia. Esta é a história de como quebrei meu silêncio, de como saltei aquele muro e de tudo que encontrei do outro lado. É uma história de dor, sim. Não há como fugir disso, mas é, sobretudo, uma história de renascimento. Porque aos 29 anos, em uma noite quente de dezembro de 1978, eu não apenas fugi de casa, eu nasci de novo. Nova Aliança, 1978. Uma cidade onde todos se conheciam pelo nome e sobrenome, onde os domingos eram sagrados e onde a posição social estava diretamente ligada ao seu envolvimento com a igreja. E nessa pequena cidade não havia posição mais elevada do que ser a esposa do missionário Tiago Santana. Nossa casa ficava na Rua das Acácias, número 47. Uma construção modesta, mas maior que a maioria na vizinhança. Madeira amarela com detalhes em verde, varanda na frente, onde realizávamos os estudos bíblicos às quintas-feiras, quintal amplo nos fundos, com um pé de goiaba e outro de acerola, que eu mesma plantei quando nos mudamos para lá. Para ter o que oferecer às visitas, justifiquei a Tiago, que considerava supérfluo qualquer esforço que não fosse diretamente relacionado à expansão do Evangelho. Eu era professora formada, sabia? Estudei no Instituto de Educação de Cuiabá com muito sacrifício da minha mãe, costureira viúva que sonhava ver as filhas independentes. Mas após o casamento, Tiago deixou claro que minha única profissão seria apoiar seu ministério. Uma esposa de missionário não divide sua atenção, ele decretou, rasgando o jornal onde eu havia circulado um anúncio de vaga na escola municipal. Então, minha rotina se tornou cuidar da casa, receber as mulheres da igreja para círculos de oração, preparar refeições para as reuniões de liderança e manter uma aparência impecável para não envergonhar o ministério. Usava vestidos abaixo do joelho mesmo no calor escaldante do Mato Grosso, cabelos sempre presos em coques discretos, nenhuma maquiagem além de um leve batom em ocasiões especiais. Aos domingos, sentava na primeira fileira, Bíblia no colo e sorriso nos lábios. Vejam como a irmã Raquel é submissa, as senhoras comentavam, admiradas. Uma verdadeira mulher virtuosa de Provérbios 31. Ninguém via as noites em que eu chorava silenciosamente no banheiro com a torneira aberta para abafar o som. Ninguém sabia do diário que eu mantinha escondido dentro da lata de aveia no armário da cozinha, onde despejava as palavras que não podia pronunciar. Ninguém percebia como eu tremia levemente quando a voz de Tiago se elevava, mesmo em situações cotidianas. Minha irmã Clara, 5 anos mais velha, foi a única que tentou me alertar. Ele controla até a cor das suas unhas, Raquel. Isso não é normal, nem é bíblico, ela disse durante sua única visita à nossa casa. Tiago a considerou uma má influência e proibiu que ela voltasse. Mantivemos contato por cartas escondidas que chegavam pelo endereço da mercearia, onde Dona Zefa, compadecida da minha situação, as guardava para mim. O mais difícil era o isolamento. Aos poucos, Tiago foi cortando meus laços com qualquer pessoa que pudesse representar uma influência mundana. Primeiro foram as antigas colegas da escola normal, depois as vizinhas que não frequentavam nossa denominação, por fim até mesmo mulheres da igreja que ele julgava liberais demais. Meu mundo foi se reduzindo à casa, à igreja e às atividades relacionadas ao ministério dele. É para sua proteção, ele dizia, com aquele olhar que misturava autoridade e algo que na época eu confundia com amor. O mundo está cheio de tentações, e você é muito ingênua. E eu acreditava. Meu Deus, como eu acreditava.
Tinha sido criada ouvindo que a submissão era a maior virtude de uma esposa cristã. Na escola dominical, aprendemos que Eva pecou por questionar, por desejar conhecimento, por não se submeter. E eu estava determinada a não ser uma Eva. Queria ser a Maria perfeita, a Ruth dedicada, a Esther obediente que só falava quando lhe era permitido. Nas raras vezes em que tentei estabelecer limites, Tiago recorria à Bíblia. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor. Ele recitava Efésios com uma convicção inabalável, fazendo-me sentir que questionar suas ordens era questionar o próprio Deus. Havia um versículo, porém, que ele nunca citava, aquele em que os maridos são instruídos a amar suas esposas como Cristo amou a Igreja, entregando-se por ela. Esse versículo eu só redescobri anos depois, quando finalmente tive coragem de abrir a Bíblia por conta própria, sem o filtro interpretativo de Tiago. Meus dias seguiam uma rotina estrita. Acordar às 5 horas para preparar o café, arrumar a casa, orar por 1 hora, Tiago verificava, preparar o almoço, visitar irmãs enfermas da congregação à tarde, sempre com autorização prévia e horário para voltar, preparar o jantar, participar de qualquer atividade da igreja que houvesse à noite. Quando Tiago viajava para conferências ou trabalhos missionários em outras cidades, eu sentia um alívio culpado. Respirava mais fundo, dormia sem medo, às vezes até cantarolava músicas que não eram hinos. Pequenas liberdades que guardava como tesouros secretos. Foi durante uma dessas viagens que conheci Dona Cleide e seu Arnaldo Silva, que se mudaram para a casa vizinha. Um casal simples, ele mecânico, ela dona de casa que vendia docinhos para complementar a renda. Nos fundos de suas casas, separados apenas por um muro baixo de tijolos à vista, começamos a conversar enquanto eu estendia roupas e ela cuidava de sua horta de temperos. "A senhora parece tão sozinha", Dona Cleide comentou certo dia, me oferecendo um pé de manjericão. "Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui." Aquele gesto simples, aquela oferta genuína de amizade, foi como uma pequena rachadura no muro que me aprisionava. Uma rachadura por onde começou a entrar um fino raio de luz, me fazendo perceber, ainda que vagamente, que talvez existisse um mundo diferente do outro lado. Um mundo onde eu poderia respirar sem medo. Mal sabia eu que aquele mesmo pé de manjericão, plantado junto ao muro, seria testemunha silenciosa da noite que mudaria minha vida para sempre. O mato-grossense costuma dizer que consegue sentir quando uma tempestade se aproxima. Algo no ar, uma eletricidade, um peso diferente na atmosfera. Nas semanas que antecederam aquela noite de dezembro, eu também senti os sinais. Só não sabia interpretá-los corretamente. Tiago estava mais imprevisível que o normal. Suas viagens missionárias haviam se tornado mais frequentes e seu humor mais volátil. Em um momento, pregava sobre o amor de Cristo com lágrimas nos olhos. No seguinte, explodia por encontrar um copo fora do lugar quando voltava para casa. "O Senhor está me usando como nunca antes", ele comentava exaltado após cada retorno. Almas se rendendo, batismos nas águas, manifestações do Espírito. Seus olhos brilhavam com uma intensidade febril que me inquietava. Enquanto isso, eu notava mudanças sutis. O perfume diferente em suas roupas. Os telefonemas que ele atendia no escritório da igreja, de portas fechadas. As explicações vagas sobre atrasos e mudanças de itinerário. "Assuntos ministeriais, Raquel. Você não entenderia." Uma esposa normal talvez questionasse, exigisse explicações. Mas eu tinha perdido essa capacidade. Anos de condicionamento haviam me ensinado que perguntas geravam consequências. Que duvidar da palavra de meu marido era duvidar do próprio chamado divino. Então, eu engolia minhas suspeitas junto com os comprimidos para dor de cabeça que se tornaram meus companheiros diários. Engolia também as indiretas das senhoras da igreja, que começaram a me olhar com uma mistura de pena e curiosidade. "Como está se sentindo, irmã Raquel?"
O pastor Tiago anda tão ocupado com a obra, deve ser difícil para a senhora. E era difícil. Não apenas pelo que eu suspeitava, mas pelo isolamento crescente. Tiago havia começado a controlar até mesmo minhas poucas interações sociais na igreja. A irmã Marta anda muito mundana falando de televisão e essas coisas. Não quero você perto dela. Ou, percebi o pastor Joaquim olhando demais para você no culto. Não use mais aquela saia. Meu único refúgio se tornou a amizade silenciosa com Dona Cleide, cultivada nos minutos roubados quando estendia roupas no quintal. Através do muro baixo, trocávamos receitas, mudas de plantas e, eventualmente, confidências pequenas que eu ousava compartilhar. Meu marido também tinha ciúmes no início do casamento. Ela me disse certa vez, enquanto regava seus pés de hortelã. Mas conversamos, estabelecemos limites. O amor não deve aprisionar, Dona Raquel. Aquelas palavras simples plantaram uma semente perigosa em meu coração. A ideia de que talvez, apenas talvez, a vida pudesse ser diferente. Foi naquele período que comecei a guardar dinheiro. Pequenas quantias, economizadas da feira, escondidas num pote de fermento em pó vazio, no fundo do armário da cozinha. Não tinha um plano consciente. Era mais um instinto primitivo de autopreservação, como um animal que estoca alimentos sem saber exatamente que inverno se aproxima. Na igreja, o ministério de Tiago atingia seu auge. A congregação havia crescido, um novo templo estava sendo construído, e seu nome circulava entre as maiores lideranças evangélicas da região. Um homem ungido, diziam. Um vaso escolhido para grandes coisas. Você devia se orgulhar, cochichou Dona Eunice, esposa do diácono, apertando meu braço após um culto particularmente fervoroso. Muitas dariam tudo para estar no seu lugar. Sorri educadamente, enquanto ajustava a manga comprida do vestido para esconder o hematoma recente. Naquela manhã, Tiago havia perdido a paciência porque o café estava fraco demais. Como posso servir ao Senhor com excelência se nem mesmo minha casa funciona corretamente? Gritou, agarrando meu braço com força excessiva. A dissonância entre o Tiago público e o privado havia se tornado um abismo. E eu me equilibrava na borda desse abismo, fingindo não ver sua profundidade. No início de dezembro, ele partiu para a Conferência Evangelística de Rondonópolis. Deveria ficar fora por 5 dias. Foram dias em que respirei mais fundo, dormi melhor, até sorri com sinceridade quando Dona Cleide me convidou para tomar um café em sua casa. Você parece outra pessoa quando ele viaja, ela observou, enquanto me servia um pedaço de bolo de fubá. Não respondi, mas senti meu rosto queimar de vergonha e reconhecimento. No terceiro dia, algo inesperado aconteceu. Um jovem vendedor de enciclopédias bateu à minha porta. Márcio era seu nome, um rapaz franzino com óculos grandes demais para seu rosto. Em outra vida, eu teria simplesmente dito, não, obrigada, e fechado a porta. Mas naquele dia, impulsionada por uma solidão que me corroia e pela pequena rebeldia de quem experimenta liberdade temporária, convidei-o a entrar. Tomamos café, conversamos sobre livros. Quanto tempo fazia que eu não falava sobre livros? E acabei comprando um volume sobre história do Brasil que ainda não sei explicar porquê. Talvez para prolongar aquele momento de normalidade, de ser tratada como uma pessoa pensante, capaz de decisões próprias. Márcio se foi após 40 minutos, agradecendo pela atenção e pelo café. Um encontro banal que em qualquer outra casa não mereceria nem ser mencionado. Mas no dia seguinte, vi Dona Eunice na mercearia. Ela me olhou de forma estranha, quase com desaprovação. E percebi tarde demais que a janela da sala dava para a rua, que minha porta estava aberta aquela tarde, que numa cidade pequena como Nova Aliança, nada passa despercebido. Quando escutei o Volkswagen 1300 de Tiago estacionando 2 dias antes do previsto, soube imediatamente que a tempestade havia chegado. O ar pesado, elétrico, prenunciando destruição. E naquele momento, enquanto meu corpo inteiro se contraía em antecipação ao que viria, algo dentro de mim, uma voz há muito silenciada, sussurrou:
Esta será a última vez. O portão rangeu naquela noite com um som diferente, mais agudo, mais urgente, como se o próprio metal quisesse me avisar. Era por volta das 9 da noite, o céu estrelado contrastando com a escuridão que se aproximava. Desliguei o rádio onde ouvia baixinho o programa Jovem Guarda, outro pequeno ato de rebeldia quando Tiago não estava, e me apressei para a cozinha. Mantinha seu café aquecido na chapa do fogão, esperando seu retorno que só deveria acontecer dali a 2 dias. O ranger da porta da frente veio em seguida. Pigarros. O barulho característico da maleta de couro sendo jogada sobre o sofá. Não houve o habitual "cheguei" ou qualquer cumprimento. Apenas passos pesados em direção à cozinha, onde eu agora me ocupava em arrumar compulsivamente os panos de prato já ordenados. Tiago apareceu no batente da porta, cabelos impecavelmente penteados, camisa social azul clara com listras finas, calça social preta, a imagem da respeitabilidade, exceto pelos olhos. Havia algo naqueles olhos que me fez recuar instintivamente, como um animal que pressente o perigo. Quem é Márcio? A pergunta veio seca, sem preâmbulos. Meu coração disparou. Tentei lembrar quem era Márcio. O nome não era familiar em nossa congregação ou círculo de conhecidos, então me veio a lembrança, o jovem vendedor de enciclopédias. Não conheço nenhum Márcio, respondi automaticamente, movendo-me para servir uma xícara de café, tentando normalizar aquela situação já carregada de tensão. Dona Eunice me contou que um rapaz chamado Márcio perguntou por você na mercearia. Senti o sangue fugir do meu rosto. O vendedor deve ter perguntado pelo meu nome ou endereço para preencher o recibo da venda. Um procedimento normal, inocente. Mas aos olhos de uma cidade pequena, e principalmente aos olhos de Tiago, nada que envolvesse sua esposa e outro homem poderia ser inocente. Foi só um vendedor ambulante, expliquei, a voz já começando a falhar. Perguntou se a dona da casa estava... O tapa veio rápido, cortando minha explicação. A força me fez cambalear para trás, e a xícara, aquela de porcelana delicada com flores azuis que minha mãe me dera, escapou das minhas mãos, espatifando-se no chão. Uma esposa de missionário não conversa com homens desconhecidos. Tiago sibilou, aproximando seu rosto do meu. Sabe quantas pessoas me conhecem nesta cidade? Sabe o que significa meu ministério? Assenti, engolindo o choro, já acostumada a essa dinâmica. Normalmente, eu pediria perdão, prometeria ser mais cuidadosa e após alguns minutos ou horas de sermão pontuado por agressões físicas, tudo se resolveria com uma oração e a exigência de relações íntimas que ele considerava seu direito conjugal. Mas algo estava diferente naquela noite. O olhar de Tiago, normalmente controlado mesmo em seus momentos de fúria, apresentava uma qualidade estranha, quase vidrada. Seu hálito, quando ele se aproximou mais, revelou o cheiro inconfundível de bebida alcoólica. Você esteve bebendo? As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. Foi como acender um fósforo perto de gasolina. A expressão dele se transformou em algo irreconhecível. Você está me acusando? Você? O segundo golpe me pegou no olho direito, com força suficiente para me fazer cair sobre os cacos da xícara quebrada. Senti fragmentos cortantes na palma da minha mão, o sangue morno misturando-se ao café derramado. Levante-se, ele ordenou, a voz tremendo de uma raiva que eu nunca tinha testemunhado antes. Obedeci, segurando a mão sangrando contra o peito. Foi quando notei algo que jamais havia visto em nossos quase 10 anos de casamento. Tiago estava desafivelando o cinto. Não para bater com a tira de couro, como já havia feito algumas vezes, mas com uma intenção diferente, mais sombria. Você acha que eu não sei? Que não vejo os olhares dos homens para você na igreja? Que não percebo como você se comporta quando estou fora? Recuei até sentir a parede fria nas minhas costas. Tiago, por favor, não fiz nada, juro pela minha salvação. Não use o nome do Senhor em vão, ele vociferou, avançando. Uma esposa adúltera é pior que uma cadela. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim.
Não foi apenas o terror pelo que estava prestes a acontecer, mas uma súbita e avassaladora clareza. Aquilo não era amor, não era ciúme normal, não era zelo religioso. Era pura maldade disfarçada de virtude. E eu não merecia aquilo. Ninguém merecia. Num movimento que surpreendeu a nós dois, esquivei-me para o lado e corri em direção ao corredor. Tiago, momentaneamente aturdido pela minha reação inédita, demorou alguns segundos para me seguir. Tempo suficiente para eu entrar no quarto e trancar a porta. Raquel, abra esta porta agora! A maçaneta girou violentamente. Você pensa que uma fechadura vai me impedir? Olhei em volta, desesperada. O quarto não tinha saída, exceto pela porta e pela janela. A janela. Corri até ela e a levantei silenciosamente. O ar quente da noite de dezembro invadiu o quarto, trazendo consigo o cheiro dos jasmins que Dona Cleide cultivava. Do lado de fora, vi o muro baixo que separava nossa casa da do Silva. Vi as luzes acesas na sala deles, ouvi o som abafado da televisão. Os golpes na porta se intensificaram. A madeira fina tremeu. Uma pequena lasca saltou da beirada. Você abre esta porta ou eu a derrubo, Raquel. Não havia tempo para pensar, para pesar consequências, para considerar o que as pessoas diriam, o que aconteceria com o ministério, com minha reputação, com minha vida. Havia apenas o instinto primordial de sobrevivência. Quando a porta cedeu com um estrondo seco, eu já estava passando as pernas pelo parapeito da janela. O vestido estampado que eu usava enroscou em uma ponta de prego, rasgando da cintura a barra. Não olhei para trás ao saltar. Não vi a expressão de Tiago ao me ver escapando. Não queria que minha última memória daquela casa fosse o rosto dele. Caí desajeitadamente sobre os pés de manjericão de Dona Cleide, o cheiro forte da erva se espalhando no ar enquanto eu me levantava, trêmula e decidida. Meus pés descalços sentiam cada pedra, cada espinho do caminho até a porta dos fundos da casa vizinha. Mas aquela dor era insignificante comparada à dor de uma década vivendo com medo. Quando bati à porta do Silva, o relógio da sala deles marcava 9h32 da noite. Um momento tão banal e, ao mesmo tempo, tão monumental. O momento exato em que escolhi viver. Dona Cleide abriu a porta dos fundos, ainda segurando um pano de prato. Seus olhos se arregalaram ao me ver, descalça, com o vestido rasgado, o rosto já começando a inchar, manchas de sangue nas mãos e nos braços. Santo Deus, o que aconteceu com a senhora? Ela sussurrou, puxando-me rapidamente para dentro. Tentei falar, mas as palavras não vinham. Era como se meu corpo tivesse usado toda a sua energia para aquela fuga, e agora não sobrasse nada para explicações. Um tremor violento tomou conta de mim. Meus dentes começaram a bater. Arnaldo! Dona Cleide chamou, sua voz misturando urgência e discrição. Arnaldo! Venha aqui agora! Seu Arnaldo apareceu na cozinha, ainda segurando o jornal que lia na sala. Era um homem corpulento, de mãos calejadas pelo trabalho na oficina mecânica, rosto sempre vermelho pelo sol forte do Mato Grosso. Quando me viu, sua expressão tranquila transformou-se em algo entre choque e raiva. Pelo amor de Deus, me ajudem! Consegui finalmente dizer, sentindo as lágrimas que eu havia contido por tanto tempo transbordarem de uma vez. Foi quando escutamos os gritos vindos do quintal. A voz de Tiago, normalmente tão controlada em público, agora descontrolada, chamando meu nome. Ela está tendo um episódio nervoso, ele gritava, aproximando-se da casa do Silva. Precisa voltar para casa para ser medicada? Ao ouvir aquela voz, meu corpo reagiu instintivamente. Recuei até bater na parede da cozinha, abraçando-me como se pudesse desaparecer. O pânico era um gosto metálico na boca, uma pressão esmagadora no peito. Seu Arnaldo trocou um olhar rápido com a esposa e então fez algo que mudou o curso daquela noite e da minha vida. Posicionou-se entre mim e a porta, cruzando os braços sobre o peito largo. O senhor volta para sua casa agora, ou chamo a polícia, ele disse com uma calma surpreendente quando Tiago apareceu na porta dos fundos.
pude ver a luta interna no rosto de meu marido. O homem que estava acostumado a ser reverenciado como autoridade espiritual agora enfrentava um ultimato de um simples mecânico. Por um momento, pensei que ele fosse atacar seu Arnaldo. Mas havia testemunhas agora. Havia outro homem. Havia consequências que poderiam atingir sua reputação. Isso é um assunto de família, Tiago tentou, ajustando o tom para soar razoável, embora seus olhos continuassem fervendo de raiva. Minha esposa precisa de ajuda, está confusa. A única confusão aqui é o senhor achar que pode maltratar sua mulher e sair impune, seu Arnaldo respondeu, sem se mover 1 centímetro. Dona Cleide, enquanto isso, guiou-me gentilmente para sentar em uma cadeira da cozinha. Trouxe um copo d'água com açúcar e começou a limpar os cortes em minhas mãos com uma delicadeza que fez as lágrimas voltarem com força redobrada. Não sei quanto tempo durou aquele impasse na porta. Parecia uma eternidade enquanto eu tremia, presa entre o terror do que tinha acabado de acontecer e o horror do que poderia acontecer a seguir. Finalmente, após trocarem algumas palavras que não consegui distinguir através do zumbido em meus ouvidos, Tiago recuou. Antes de ir, lançou-me um olhar que prometia consequências. "Vou orar por você, Raquel", ele disse, a voz agora controlada, quase gentil, mas carregada de ameaça subjacente, "para que o Senhor traga você de volta ao caminho da retidão." Quando ele finalmente se foi e seu Arnaldo fechou e trancou a porta, desabei completamente. Soluços violentos sacudiam meu corpo, anos de medo, vergonha e dor emergindo de uma vez. Era como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim. "Ele vai me encontrar", repeti várias vezes entre soluços. "Ele sempre me encontra." "Não aqui", seu Arnaldo afirmou com firmeza. "Não enquanto estivermos vivos." O casal improvisou uma cama para mim no pequeno quarto de costura. Dona Cleide me emprestou uma camisola e me ajudou a limpar os ferimentos. Quando finalmente me deitei, exausta, ela sentou-se ao meu lado e segurou minha mão. "A senhora não está sozinha agora", ela disse, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Amanhã pensaremos no que fazer." Mas o amanhã parecia um conceito abstrato, impossível de alcançar. Deitada naquela cama estranha, cada barulho me fazia sobressaltar, certa de que era Tiago voltando, possivelmente com reforços da igreja, para me levar de volta. O mais estranho, porém, foi o sentimento que começou a se infiltrar entre as camadas de medo. Culpa. Uma culpa esmagadora por ter abandonado meu lar, por estar desonrando meu marido. Anos de doutrinação religiosa me diziam que eu estava cometendo um pecado terrível, que meu lugar era ao lado de Tiago, independentemente do preço a pagar. "O que dirão na igreja?", pensei, abraçando o travesseiro como se fosse um escudo. "O que acontecerá com o ministério? Estou destruindo a obra de Deus?" Essas perguntas me atormentavam, misturando-se com flashbacks do rosto contorcido de Tiago, do som da xícara quebrando, do terror que sentia ao vê-lo desafivelando o cinto. Percebi então o quão profundamente estava danificada. Mesmo após quase ser violentada por meu próprio marido, uma parte de mim ainda se preocupava com sua reputação, com o que a comunidade pensaria, com a obra de Deus que eu supostamente estava prejudicando. Em algum momento daquela interminável madrugada, enquanto lutava contra o sono, por medo do que poderia acontecer se baixasse a guarda, tive uma epifania que veio como um sussurro. Se Deus é amor, como pode querer que eu viva sem amor, apenas com medo? Aquela simples pergunta, formulada no silêncio daquele quarto estranho, foi o primeiro passo de uma longa jornada de reconstrução. Uma jornada que começaria oficialmente na manhã seguinte, quando o sol nascesse sobre uma Raquel diferente, machucada, assustada, mas pela primeira vez em quase 10 anos, respirando o ar fresco da liberdade. O amanhecer me encontrou de olhos abertos, exausta e alerta, mas com uma determinação que não sabia que possuía. Não importava o preço, eu nunca mais voltaria àquela casa.
A manhã seguinte trouxe consigo uma quietude surreal. Quando saí do pequeno quarto de costura, encontrei Dona Cleide já preparando o café na cozinha. Seu Arnaldo estava ao telefone, falando em voz baixa. Já entendi, sim, vou passar para ela. Ele me estendeu o telefone com expressão grave. É sua irmã. Meu coração disparou. Como Clara sabia que eu estava ali? A resposta veio logo em seguida. Seu Arnaldo, prevendo que Tiago procuraria apoio na congregação, tinha tomado a iniciativa de ligar para o único número que encontrou em minha bolsa. O telefone de Clara em Cuiabá, anotado em um cartão de aniversário velho que eu sempre carregava. Raquel? É você mesmo? A voz de minha irmã soava distante e preocupada através da linha. Meu Deus, quando o seu Arnaldo ligou de madrugada, pensei no pior. Tentei responder, mas minha voz falhou. Como resumir em palavras o que havia acontecido? Como explicar que minha vida tinha desmoronado e se reconstruído em questão de horas? Estou bem, consegui dizer finalmente, mas preciso sair de Nova Aliança. Venha para cá, Clara respondeu, sem hesitação. Hoje mesmo. Tem um ônibus que sai às 6h30. Vou te esperar na rodoviária. As próximas horas foram um turbilhão. Dona Cleide ajudou a desinchar meu rosto com compressas frias e maquiou os hematomas o melhor que pôde. Seu Arnaldo foi até minha casa verificar se Tiago estava lá. Não estava. Provavelmente tinha ido à igreja buscar apoio dos irmãos, como previsto. Aproveitando sua ausência, o mecânico entrou pelos fundos e trouxe minha certidão de nascimento, que eu precisaria para viajar, e o dinheiro escondido na lata de fermento. Não deixou nenhum bilhete? Dona Cleide perguntou quando terminávamos de arrumar uma pequena mala com roupas emprestadas dela. Hesitei. O que poderia dizer a Tiago que não resultasse em mais perseguição? Qualquer explicação, qualquer justificativa, só alimentaria sua obsessão. Não, respondi finalmente. O silêncio é a única coisa que posso deixar para ele. Às 6h15, seu Arnaldo estacionou sua caminhonete velha em frente à rodoviária. O terminal era apenas um galpão aberto com um guichê e alguns bancos, mas naquela manhã parecia a porta para um novo mundo. Temos um problema, ele disse, olhando ao redor nervosamente. O Josué está ali, vendendo bilhetes. É da congregação do seu marido. Meu estômago afundou. Josué era diácono, um dos mais fiéis seguidores de Tiago. Se me visse ali, com o rosto machucado, comprando passagem para Cuiabá, a notícia chegaria ao meu marido em minutos. Foi Dona Cleide quem agiu com presença de espírito. Fique aqui, ela disse, e caminhou sozinha até o guichê. Conversou com Josué por alguns minutos, rindo e gesticulando como se estivesse apenas fofocando. Então voltou com uma passagem na mão. Disse que minha sobrinha está doente em Cuiabá e que precisava mandar alguns remédios, explicou. Ele nem pensou 2 vezes. O ônibus, uma carcaça verde e amarela que tinha visto dias melhores, chegou pontualmente. Abracei Dona Cleide e seu Arnaldo com uma gratidão que palavras jamais poderiam expressar. Como posso agradecer? Perguntei, a voz embargada. Sendo feliz, seu Arnaldo respondeu simplesmente. E um dia, quando puder, ajude outra mulher como a senhora. Aquela promessa silenciosa selou um compromisso que eu cumpriria anos depois, mas que naquele momento parecia impossível. Como eu, uma mulher quebrada e sem recursos, poderia ajudar alguém? O ônibus partiu, levantando poeira na estrada de terra que circundava Nova Aliança. Pela janela, vi a torre da igreja se afastando no horizonte. Apenas 24 horas antes, aquele edifício representava toda a minha existência. Agora, parecia pertencer a outra vida, outro mundo. As primeiras consequências de minha fuga não demoraram a aparecer. Em Cuiabá, quando desci na rodoviária com o rosto parcialmente desfigurado, notei os olhares de pena e curiosidade. Clara me abraçou longamente, chorou comigo, e então me levou para seu pequeno apartamento de um quarto, onde viveria pelos próximos 6 meses. 2 dias depois, o telefone tocou. Era a Dona Cleide. Está tudo bem por aí? Ela perguntou, a voz baixa como se temesse ser ouvida. Estou segura,
respondi, sabendo que era tudo o que importava naquele momento. Achei que devia saber. Seu marido anunciou na igreja que você teve um colapso nervoso e está em tratamento com familiares. Pediu que todos orem pela restauração do seu lar. Uma mentira conveniente que preservava a reputação dele. Eu deveria estar aliviada, pelo menos ele não estava anunciando que viria atrás de mim, mas senti uma raiva inesperada. Mesmo à distância, Tiago continuava controlando minha narrativa. A notícia seguinte foi ainda mais difícil. Algumas irmãs da igreja vieram me perguntar se você tinha fugido com outro homem. Dona Cleide hesitou. Com esse tal de Márcio, ri amargamente. Era tão previsível. Uma mulher não abandona um homem de Deus a menos que esteja possessa ou adúltera. Não havia espaço para a verdade simples, que ela estava salvando sua própria vida. Nas semanas seguintes, soube através de Dona Cleide que Tiago havia transformado minha ausência em uma ferramenta ministerial. Nos cultos, usava a nossa história como exemplo de como o inimigo ataca os servos de Deus através de seus lares. Pedia orações pela ovelha desgarrada que eu havia me tornado. Congregações inteiras oravam por minha libertação, enquanto eu, ironicamente, experimentava a liberdade pela primeira vez em quase uma década. A consequência mais duradoura, porém, foi interna. Viver sem medo era como aprender a respirar novamente. Nos primeiros dias em Cuiabá, sobressaltava-me com cada barulho, esperando ver Tiago aparecer. Dormia com uma cadeira encostada na porta, acordava gritando no meio da noite. Mas aos poucos, como uma flor que se abre depois de um longo inverno, comecei a redescobrir minha voz. Literalmente, percebi que durante anos havia falado em sussurros para não incomodar. Agora Clara me incentivava a falar mais alto, a rir sem cobrir a boca, a ter opiniões. Você é mais forte do que pensa, ela me dizia frequentemente. Quem faz o que você fez tem força para reconstruir a vida inteira. Eu não acreditava nela naquela época, mas o tempo provaria que minha irmã estava certa. Cuiabá, em 1979, era uma cidade em plena transformação. A capital mato-grossense crescia rapidamente, atraindo migrantes de todas as regiões, especialmente do sul do país. Para mim, vinda de uma pequena comunidade onde todos se conheciam, aquele ritmo urbano era ao mesmo tempo assustador e libertador. Meu primeiro grande desafio foi o mais básico: sobreviver financeiramente. Durante meu casamento com Tiago, fui totalmente dependente dele. Meu diploma de professora, obtido com tanto esforço antes do casamento, estava guardado no fundo de uma gaveta há quase 10 anos. Minhas habilidades profissionais estavam enferrujadas e minha autoconfiança destroçada. Você precisa procurar algum trabalho, Raquel. Clara insistia gentilmente 1 mês após minha chegada. Não pelo dinheiro, mas para se ocupar, conhecer pessoas, reconstruir sua vida. O apartamento dela era pequeno, 1 quarto, sala e cozinha conjugadas, e embora nunca tenha se queixado, percebi que minha presença constante começava a pesar. Clara trabalhava como secretária em um consultório médico, saía cedo e voltava ao entardecer. Eu passava os dias sozinha, alternando entre crises de choro, orações confusas e períodos de letargia absoluta. Meu primeiro emprego veio por acaso. Descendo para comprar pão na padaria do bairro, notei um cartaz na vitrine da loja de tecidos ao lado. Precisa-se de balconista com boa aparência e trato com o público. Hesitei na frente do estabelecimento por quase 20 minutos antes de criar coragem para entrar. A proprietária, Dona Odete, era uma senhora italiana de cabelos completamente brancos e energia inesgotável. Olhou-me de cima a baixo, fez algumas perguntas diretas e, para minha surpresa, ofereceu-me o emprego na hora. Começa segunda-feira, às 8, não se atrase. Aqui a gente trabalha duro, mas também respeita a funcionária. Saí dali atordoada, com uma mistura de alegria e terror. Como seria trabalhar para uma desconhecida? Como lidar com clientes? E se Tiago descobrisse onde eu estava? Esse último medo me consumia.
Nas primeiras semanas em Cuiabá, cada homem que se parecia vagamente com ele na rua me fazia congelar de pavor. Dormia mal, sobressaltando-me com qualquer barulho. Temia que ele usasse seus contatos na igreja para me localizar. Ele nem sabe que você está em Cuiabá. Clara tentava me tranquilizar. E mesmo que soubesse, esta cidade já tem quase 200.000 habitantes. Você é só mais uma entre tantos rostos. Mas o medo não é racional. E o meu havia sido cultivado por anos de controle psicológico. Meu primeiro dia na loja de tecidos foi um desastre. Tremia tanto que mal conseguia medir os cortes de fazenda. Uma cliente se irritou com minha lentidão e pediu para ser atendida por outra pessoa. Quando fechamos o caixa no fim do dia, havia uma diferença de quase 2.000 cruzeiros, uma quantia considerável na época. Desculpe, dona Odete, murmurei, certa de que seria demitida. Vou repor o dinheiro assim que puder. Para minha surpresa, a senhora apenas balançou a cabeça. Foi seu primeiro dia. Amanhã será melhor. E se não for, o dia depois dele será. Aquela simplicidade, a ideia de que erros eram esperados e superáveis, foi uma revelação para mim. Em meu casamento, a perfeição não era um objetivo, mas uma exigência básica. Qualquer falha merecia punição. O segundo grande desafio foi espiritual. Toda a minha vida adulta havia sido construída em torno da igreja e suas atividades. Agora, eu não sabia como me relacionar com Deus fora daquele contexto. Tinha medo de entrar em qualquer templo, temendo encontrar alguém que conhecesse Tiago, ou, pior, que compartilhasse sua visão distorcida de fé. Por semanas, minha única forma de oração era um choro silencioso antes de dormir. Não conseguia ler a Bíblia. Cada versículo me lembrava alguma interpretação manipuladora que Tiago havia usado contra mim. Deus não está apenas nas igrejas, Clara me disse uma tarde enquanto caminhávamos pelo parque. Ele está aqui também, neste pôr do sol, nestas árvores, e principalmente Raquel, está na sua coragem de recomeçar. Lentamente, comecei a construir uma nova espiritualidade, mais pessoal e menos baseada em regras e aparências. Foi um processo doloroso, cheio de dúvidas e questionamentos, mas também libertador. O terceiro e talvez mais complexo desafio foi reconstruir minha identidade. Quem era Raquel sem o título de esposa do missionário? O que eu gostava? O que me trazia alegria? Quais eram meus próprios pensamentos sobre a vida? Após anos tendo minhas opiniões e preferências ditadas por outra pessoa, eu mal sabia responder a perguntas simples como: qual sua cor favorita? Ou que tipo de música você gosta? Um dia, Dona Odete me perguntou enquanto organizávamos os tecidos: você costura, Raquel? Hesitei. Costurava para mim e para Tiago, claro, mas nunca havia considerado isso como uma habilidade real. Um pouco, respondi timidamente. Tenho várias clientes pedindo ajustes e consertos. Se quiser fazer nas suas horas vagas, podemos dividir o lucro. Aquela proposta mudou muito mais que minha situação financeira. Ao criar algo com minhas próprias mãos, ajustes simples no início, depois peças inteiras, comecei a redescobrir meu valor. Cada vestido terminado, cada cliente satisfeita, era uma pequena vitória contra a voz interna que repetia as palavras de Tiago: você não é capaz, você não vale nada sem mim. 6 meses após minha chegada a Cuiabá, enfrentei um último desafio inicial: mudar-me do apartamento de Clara para um quarto alugado em uma pensão para mulheres. Era um espaço minúsculo, com banheiro compartilhado no corredor, mas representava algo imenso: minha independência. Na noite antes da mudança, enquanto arrumava minhas poucas coisas, Clara sentou-se ao meu lado na cama. Sabe o que mais me orgulha em você, irmãzinha? Não é que você tenha sobrevivido ao que passou. É que, apesar de tudo, você ainda consegue olhar para a frente e ver possibilidades. Aquela noite, pela primeira vez desde que deixei Nova Aliança, chorei não de dor ou medo, mas de uma emoção que havia esquecido como sentir: esperança. Minha pequena habitação na Pensão Santa Mônica tornou-se meu primeiro lar verdadeiramente meu.
Um quarto de 4 metros quadrados, com uma cama de solteiro, um armário estreito e uma mesinha que servia tanto para refeições quanto para a costura. A janela dava para um pátio interno onde as moradoras estendiam roupas e, nas noites de sábado, reuniam-se para conversas e cafés compartilhados. Era 1979 e eu, aos 30 anos, tentava reaprender a viver. As manhãs na loja de Dona Odete, as tardes e noites dedicadas a costuras e ajustes. Aos poucos, fui juntando dinheiro, não apenas para sobreviver, mas para construir um pequeno fundo de segurança, uma lição que nunca esqueci após minha fuga apressada de Nova Aliança. Minha primeira grande tentativa de superação foi voltar a estudar. Clara descobriu que a Secretaria de Educação estava oferecendo um curso de atualização para professores afastados da sala de aula. Inscrevi-me, trêmula de expectativa e medo. Na primeira aula, sentei-me no fundo da sala, tentando passar despercebida. O professor, um homem na casa dos 50 anos, pediu que cada um se apresentasse e falasse sobre sua trajetória profissional. Quando chegou minha vez, levantei-me com as pernas bambas. Meu nome é Raquel Santana. Formei-me no Instituto de Educação de Cuiabá em 1968, mas nunca exerci. E por que não, senhora Santana? Perguntou o professor, ajustando os óculos. A pergunta inocente me pegou desprevenida. O que deveria responder? Que meu marido havia proibido? Que passei 10 anos sufocando qualquer ambição profissional para ser uma boa esposa de missionário? Circunstâncias pessoais, respondi finalmente, sentindo o rosto queimar. Aquela resposta evasiva seria a primeira de muitas nos meses seguintes. Aprendi a criar uma versão editada do meu passado. Era viúva, uma mentira menor que evitava explicações dolorosas, sem filhos, retomando a vida após um longo período dedicado à família. As pessoas raramente questionavam além disso, uma bênção disfarçada da invisibilidade social que mulheres de meia-idade frequentemente experimentam. O curso exigia trabalhos escritos, apresentações orais, participação em debates, habilidades que eu havia perdido durante o casamento, onde minhas opiniões eram irrelevantes ou, pior, perigosas. Na terceira semana, quando o professor pediu que defendêssemos uma posição sobre métodos de alfabetização, travei completamente na frente da turma. Senhora Santana, estamos esperando sua argumentação. Abri a boca, mas nenhum som saiu. 20 pares de olhos me encaravam. Na minha cabeça, ouvia a voz de Tiago. Uma mulher deve permanecer em silêncio. Quem é você para dar opiniões? Está querendo se mostrar para os homens presentes? Murmurei uma desculpa inaudível e corri para o banheiro, onde vomitei o almoço inteiro. Não voltei para aquela aula, nem para as seguintes. Meu primeiro fracasso na tentativa de reconquistar minha voz. Outras falhas se seguiram. Um convite de Dona Odete para jantar com sua família resultou em um ataque de pânico quando seu marido, em um gesto inocente, ergueu a voz durante uma discussão sobre futebol. Saí correndo da casa deles sem explicação, deixando-os confusos e preocupados. Uma cliente da loja me convidou para um culto em sua igreja. Pensei que seria uma boa oportunidade de reconstruir minha espiritualidade em um ambiente novo. Mas ao entrar no templo, o cheiro de madeira e cera, o som dos hinos, a Bíblia aberta no púlpito, tudo me lançou de volta aos domingos ao lado de Tiago. Tive que sair no meio do louvor, ofegante e tonta. Minha tentativa mais dolorosa talvez tenha sido buscar um relacionamento. Aos 31 anos, conheci Joaquim, um viúvo que frequentava a loja em busca de tecidos para o estofamento de sua oficina. Um homem gentil, de fala mansa e gestos contidos. Após semanas de conversas tímidas e xícaras de café compartilhadas na padaria ao lado, ele me convidou para conhecer sua casa e filhos. A visita começou bem. Seus 3 filhos adolescentes eram educados, a casa simples, mas acolhedora. Joaquim preparou um almoço, fez questão de me servir primeiro, um cavalheirismo que me comoveu após tanto tempo sendo tratada como serviçal. Tudo desmoronou quando, ao ajudá-lo na cozinha,
derrubei acidentalmente uma travessa de arroz. O estrondo do vidro quebrando no chão me paralisou. Fiquei ali, encarando os grãos espalhados, esperando a explosão de raiva que sempre se seguia a meus erros domésticos. Não se preocupe, Raquel. Acidentes acontecem. Joaquim disse com naturalidade, já buscando a vassoura. Foi sua gentileza que estilhaçou minhas defesas. E rompi em soluços incontroláveis, para espanto dele e dos filhos. Entre lágrimas, tentei explicar que estava acostumada a ser punida por cada pequeno erro, que esperava gritos, não compreensão. A expressão horrorizada de Joaquim, misturada com pena, foi o fim daquela possibilidade. Ele me acompanhou gentilmente até um táxi, prometeu ligar depois. Ambos sabíamos que não aconteceria. Alguns traumas são íntimos demais para compartilhar com quem ainda não desenvolveu intimidade suficiente para compreendê-los. Foi Clara quem sugeriu, após essa sequência de falhas, que eu procurasse ajuda profissional. Não é fraqueza, Raquel. É como uma fratura que precisa ser alinhada corretamente para curar. O Centro de Saúde Mental da Universidade Federal oferecia atendimento gratuito. Venci meu orgulho e preconceito e agendei uma consulta. A doutora Marta, uma psicóloga recém-formada, mas com olhos sábios, foi a primeira pessoa a pronunciar as palavras que me ajudariam a entender minha própria história. O que você viveu tem um nome, Raquel. Chama-se abuso. E o que você está sentindo agora são os efeitos do trauma. Trauma. Uma palavra que parecia reservada para soldados voltando da guerra, para sobreviventes de grandes tragédias. Não para uma simples mulher do interior que havia apenas cumprido seus votos matrimoniais. Mas eu deveria ser mais forte, argumentei. Já se passou 1 ano. Por que não consigo simplesmente seguir em frente? Porque você está tentando construir uma nova vida enquanto ainda carrega as algemas da antiga, ela explicou pacientemente. Precisamos trabalhar para removê-las primeiro. Saí daquela primeira sessão com uma mistura de alívio e desespero. Alívio por ter um nome para o que sentia, por saber que não estava louca ou fraca. Desespero por perceber o longo caminho que tinha pela frente. No trajeto de volta à pensão, parei numa pequena livraria e, com o dinheiro que havia separado para comprar um novo tecido, adquiri um caderno de capa dura. Na primeira página, escrevi: Diário de Reconstrução, Raquel Santana, 1980. Seria o registro da minha jornada de cura, com todos os seus avanços e retrocessos. No dia seguinte, quando uma cliente na loja perguntou meu nome completo para preencher um recibo, respondi com firmeza sem hesitar: Raquel Lima. Havia abandonado o sobrenome Santana, um pequeno gesto simbólico, invisível para o mundo, mas que representou minha primeira vitória verdadeira sobre o passado. O início dos anos 1980 trouxe mudanças significativas para o Brasil e para a minha vida pessoal. Enquanto o país começava seu lento processo de abertura política após anos de ditadura militar, eu também ensaiava passos hesitantes em direção a uma liberdade que ainda me assustava. Minhas sessões semanais com a doutora Marta se tornaram âncoras na minha existência. Cada quinta-feira, às 17 horas, eu entrava naquela pequena sala com plantas nas janelas e saía 1 hora depois, exausta emocionalmente, mas um pouco mais forte. O medo tem uma função, Raquel, ela me explicou certa vez. Foi ele que a manteve viva, que a ajudou a reconhecer o perigo e fugir quando era necessário. Mas agora esse mesmo medo está impedindo que você viva plenamente. Aprender a distinguir entre medo saudável e medo paralisante tornou-se meu maior desafio. Cada novo passo, aceitar um convite para jantar, expressar discordância em uma conversa, tomar decisões sem consultar ninguém, exigia uma batalha interna contra a voz de Tiago que ainda ecoava em minha mente. Em 1981, com 32 anos, enfrentei um dos momentos mais difíceis da minha reconstrução. Uma carta chegou à loja de Dona Odete, endereçada a mim. O remetente era da Igreja de Nova Aliança. Fiquei paralisada, o papel tremendo em minhas mãos. Como haviam me encontrado? A carta era de Tiago?
Ele tinha vindo me buscar, como sempre ameaçara? Dona Odete percebeu meu pânico e, com sua praticidade característica, pegou a carta. Quer que eu abra e leia para você? Assenti, incapaz de falar. Ela rasgou o envelope e percorreu o conteúdo rapidamente. É de uma tal de Cleide Silva. Diz que precisava muito falar com você, que conseguiu seu endereço através de sua irmã e que é seguro responder. Dona Cleide, minha salvadora daquela noite. O alívio foi tão grande que minhas pernas fraquejaram. A carta continha notícias que me afetaram profundamente. Tiago havia se casado novamente apenas 8 meses após minha partida. A nova esposa era uma jovem da igreja, praticamente recém-convertida, 20 anos mais nova que ele. A congregação havia celebrado como uma restauração divina. Ele diz a todos que você teve um colapso nervoso, escreveu Dona Cleide. Fala de você com expressão de pesar, como se você estivesse morta. Ninguém questiona, ninguém pergunta. É como se você nunca tivesse existido. Essas palavras deveriam ter me ferido, mas tiveram o efeito oposto. Era libertador saber que, para Tiago, eu havia me tornado apenas uma história conveniente para seus sermões, não uma mulher real que precisava ser perseguida e recuperada. Sua nova esposa agora ocupava o lugar de troféu ao lado do grande missionário. Senti pena dela, mas também uma estranha gratidão por sua existência ter garantido a minha segurança. Respondi à carta de Dona Cleide com cautela, sem revelar detalhes da minha vida, apenas garantindo que estava bem e segura. Foi meu último contato com Nova Aliança. Aquele ano marcou também uma reviravolta profissional. O governo estadual lançou um programa de reintegração de professores afastados e decidi tentar novamente. Com o apoio de doutora Marta e de Clara, enfrentei o processo seletivo e, para minha surpresa, fui aprovada para lecionar em uma escola primária na periferia de Cuiabá. Meu primeiro dia como professora, aos 32 anos, foi aterrorizante e maravilhoso. 25 crianças me encarando, esperando que eu soubesse o que fazer. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia escrever no quadro negro. "A senhora está doente, professora?" perguntou uma menininha da primeira fila, observando meu nervosismo. "Não, querida. Só um pouco nervosa. É meu primeiro dia." "O meu também." Ela respondeu com um sorriso desdentado. "Podemos ficar nervosas juntas." Aquela simplicidade infantil quebrou a tensão. Ri genuinamente pela primeira vez em muito tempo. E então, algo extraordinário aconteceu. Descobri que adorava ensinar. A sala de aula tornou-se um espaço onde minha voz não apenas existia, mas importava. Onde meus pensamentos e conhecimentos tinham valor. Onde eu podia ser autoridade sem ser autoritária. Uma distinção que Tiago jamais compreendera. As crianças me ensinaram mais sobre cura do que qualquer terapia poderia. Sua honestidade brutal. "Professora, por que a senhora nunca usa calças?" Sua capacidade de perdoar instantaneamente, sua alegria por pequenas conquistas. Tudo isso foi reconstruindo minha fé na bondade humana. Foi também através da escola que conheci Geraldo Lima, professor de matemática que dava aulas no turno da tarde. Um homem quieto, de sorriso fácil e mãos sempre manchadas de giz. Nossa amizade começou com discussões sobre métodos de ensino e evoluiu lentamente para algo mais profundo. Geraldo era diferente de qualquer homem que eu conhecera. Não havia urgência em seus gestos, nem autoritarismo em suas opiniões. Quando discordávamos, ele escutava atentamente antes de responder. Quando eu cancelava nossos encontros de última hora, assustada pela proximidade crescente, ele aceitava sem pressões. "O tempo é nosso aliado, Raquel", ele dizia. "Não tenho pressa." Foi ele quem me incentivou a me matricular no curso de pedagogia na Universidade Federal. "Você já é uma excelente professora por intuição. Imagine o que pode fazer com formação teórica." A decisão de voltar à universidade, aos 33 anos, foi outro marco em minha jornada. Sentar-me entre jovens de 18, 19 anos, participar de debates acalorados sobre teorias educacionais,
Entregar trabalhos e fazer provas. Cada pequena conquista acadêmica era um tijolo na reconstrução da minha autoconfiança. Um dos aprendizados mais preciosos desse período veio de uma fonte inesperada. Minha vizinha na pensão, Dona Zulmira, uma senhora de 70 anos que vivia sozinha após enviuvar 3 vezes, tornou-se uma espécie de mentora informal. "Sabe qual o problema de nós, mulheres?" Ela comentou certa noite, enquanto tomávamos chá na pequena área comum. "Achamos que precisamos merecer nossa própria felicidade, que precisamos sofrer primeiro, pagar algum tipo de dívida cósmica para então termos direito a dias bons." Suas palavras me atingiram profundamente. Percebi que, mesmo após 3 anos longe de Tiago, ainda me punia inconscientemente. Ainda vivia como se estivesse em penitência, como se a felicidade fosse um luxo ao qual eu não tinha direito. "A vida já é curta demais sem a gente ficar se boicotando, minha filha." Dona Zulmira continuou, servindo mais chá. "Eu enterrei 3 maridos e aprendi que não há medalha de honra por sofrer em silêncio. Ninguém vai te dar um prêmio por abrir mão da sua alegria." Aquela conversa simples mudou algo fundamental em minha perspectiva. Comecei a permitir-me pequenos prazeres sem culpa. Um livro que não fosse didático, um vestido colorido que não seguisse os padrões austeros da igreja, um sorvete na praça em plena terça-feira à tarde. E, finalmente, permiti-me apaixonar. Quando Geraldo me beijou pela primeira vez, após 1 ano de amizade cuidadosa, não fugi como das outras vezes. Deixei-me sentir o turbilhão de emoções. O medo, sim, mas também a esperança, a atração, a possibilidade de um amor diferente de tudo que eu conhecera. "Tenho tanto para te contar sobre mim", confessei depois, tremendo não de medo, mas de vulnerabilidade. "Temos tempo", ele respondeu, segurando minhas mãos entre as suas. "Toda uma vida, se você quiser." E pela primeira vez, acreditei que isso poderia ser verdade. 1984 chegou com promessas de grandes transformações para o Brasil. O movimento Diretas já tomava as ruas, exigindo eleições presidenciais diretas após 2 décadas de regime militar. Havia uma energia palpável no ar, um sentimento coletivo de que mudanças fundamentais eram possíveis. Minha vida pessoal também se transformava rapidamente. Aos 35 anos, eu concluía meu curso de pedagogia enquanto lecionava em período integral. Geraldo e eu completávamos 2 anos de um relacionamento que avançava com a cautela e respeito que meu histórico exigia. Finalmente havia deixado a pensão para alugar um pequeno apartamento próprio, um espaço só meu, decorado conforme minhas preferências, sem precisar de aprovação de ninguém. Foi nesse contexto de aparente estabilidade que o passado ressurgiu, ameaçando tudo que eu havia reconstruído. A primeira indicação veio através de Clara. Minha irmã me telefonou em uma noite de quarta-feira, sua voz tensa mesmo através da linha precária. "Raquel, você viu a programação da TV? Tiago está vindo para Cuiabá. Vai participar de um grande encontro evangelístico no estádio municipal." Meu coração disparou imediatamente. 6 anos haviam se passado desde minha fuga, mas a simples menção de seu nome ainda provocava uma reação visceral de medo. "Como você soube?" perguntei, tentando manter a voz firme. "Está em todos os jornais. Ele se tornou uma espécie de celebridade nos círculos evangélicos. A Cruzada pela Família, estão chamando. Seu nome está destacado como o principal pregador." Nos dias seguintes, confirmei por mim mesma essa terrível coincidência. Cartazes espalhados pela cidade anunciavam o evento. A foto de Tiago, agora com entradas nos cabelos e um terno impecável, sorria autoritariamente de postes e muros. Pastor Tiago Santana, a restauração da família brasileira. O pânico que pensei ter superado retornou com força total. Comecei a ter pesadelos novamente, acordando encharcada de suor. Em um deles, Tiago me encontrava em plena sala de aula, arrastando-me pelos cabelos na frente dos meus alunos, enquanto proclamava que estava resgatando sua esposa desgarrada. Geraldo percebeu imediatamente minha mudança de comportamento.
Após algumas tentativas frustradas de descobrir o que estava acontecendo, ele finalmente conseguiu me fazer abrir o jogo. Meu ex-marido está vindo para Cuiabá, expliquei, as palavras saindo entrecortadas. O homem de quem fugi há 6 anos. Foi a primeira vez que contei a história completa a Geraldo. Até então, ele sabia apenas que eu havia saído de um casamento infeliz, um eufemismo enorme para a realidade brutal que vivi. Falei durante horas, as palavras jorrando como uma represa que se rompe, sem conseguir olhar diretamente para ele, temendo ver julgamento ou descrença. Quando finalmente terminei, exausta e vulnerável, Geraldo permaneceu em silêncio por longos segundos. Então, em um gesto que jamais esquecerei, ajoelhou-se à minha frente e beijou minhas mãos. Obrigado por confiar em mim com sua história, ele disse simplesmente. Agora vamos pensar em como mantê-la segura. Seu uso de nós, a ideia de que eu não enfrentaria aquilo sozinha, foi uma revelação. Durante toda a minha vida adulta, havia carregado meus fardos isolada. Primeiro no silêncio imposto do casamento, depois na solidão autoimposta da reconstrução. A possibilidade de compartilhar não apenas a alegria, mas também o medo, era um território desconhecido. Nos dias seguintes, elaboramos um plano. Durante a semana do evento evangelístico, eu tiraria licença da escola e ficaria na casa de campo de um amigo de Geraldo, nos arredores de Chapada dos Guimarães, a cerca de 65 quilômetros de Cuiabá. Era uma solução prática, mas algo dentro de mim se revoltava. Estou cansada de fugir, confessei à doutora Marta durante uma sessão de emergência que marquei. Construí uma vida aqui. Tenho meu trabalho, meus alunos, meus amigos. Por que deveria me esconder como se tivesse feito algo errado? Ela me observou longamente antes de responder. Não se trata de certo ou errado, Raquel. Trata-se de sua segurança emocional. Encontrar-se com seu abusador, mesmo que acidentalmente, pode retraumatizá-la. Mas e se for necessário? E se encarar Tiago for o único jeito de provar a mim mesma que não tenho mais medo dele? Foi uma ideia impulsiva, nascida da frustração e do orgulho ferido. Mas, uma vez verbalizada, ganhou vida própria. E se eu comparecesse ao evento? Se o visse à distância, protegida pelo anonimato da multidão? Talvez descobrisse que ele havia diminuído em minha mente, que não era o monstro todo-poderoso que meus pesadelos ainda pintavam. Quando compartilhei essa ideia com Geraldo, ele reagiu com compreensível alarme. É muito arriscado, argumentou. Ele pode te ver. Pode criar uma cena. Você não sabe como ele reagiria após todos esses anos. Preciso fazer isso, insisti. Não para confrontá-lo, apenas para vê-lo. Para provar a mim mesma que sobrevivi, que sou mais forte que meu medo. Nossa primeira discussão séria se seguiu. Geraldo, preocupado com minha segurança, queria que eu mantivesse distância total. Eu, determinada a enfrentar meus demônios, insistia na necessidade de uma espécie de encerramento simbólico. Se você realmente precisa fazer isso, ele finalmente cedeu. Então, não irá sozinha, estarei com você. A tensão dos dias seguintes era quase insuportável. À medida que a data da cruzada se aproximava, minha determinação oscilava entre coragem febril e terror paralisante. Comprei um lenço e óculos escuros para me disfarçar. Memorizei as saídas do estádio. Ensaiei mentalmente cada cenário possível. No dia anterior ao evento, recebi um telefonema que mudaria tudo. Era Dona Cleide de Nova Aliança, ligando de um orelhão. Raquel, precisava te avisar. Sua voz soava urgente. Tiago tem falado de você nos sermões recentes. Não pelo nome, mas contando a história de uma esposa que abandonou o lar e como isso destruiu um ministério promissor. Ele parece obcecado. Quando soube que iria para Cuiabá, fiquei preocupada. Ele sabe que sua irmã vive aí. O chão pareceu abrir sob meus pés. Não era coincidência. A vinda de Tiago para Cuiabá não era apenas parte de uma turnê evangélica. Era uma busca. Por vingança, por controle, por encerramento em seus próprios termos, não sabia dizer. Mas uma coisa estava clara. Ele não havia me esquecido.
Aquela noite, enquanto a cidade se preparava para receber o grande evento religioso, eu encarava a maior decisão desde minha fuga 6 anos antes: confrontar o passado ou preservar o presente que havia construído com tanto esforço. A decisão não foi tomada rapidamente. Durante toda a noite, debati-me entre o impulso de fugir novamente e a necessidade de finalmente encerrar aquele capítulo da minha vida. Geraldo permaneceu ao meu lado, respeitando meu silêncio, oferecendo chá quando percebia meus tremores. "Posso ver nos seus olhos que você já decidiu", ele comentou por volta das 3 da manhã, quando nos sentamos na pequena varanda do meu apartamento. "Ainda não sei o que fazer", respondi, observando as luzes esparsas da cidade adormecida. "Sabe sim", ele sorriu com tristeza. "Só está buscando coragem para admitir." E ele tinha razão. No fundo, eu sabia que não podia simplesmente fugir de novo. Não depois de tudo que havia construído. Fugir significaria que Tiago ainda tinha poder sobre mim, que minha vida ainda era determinada por suas ações. "Vou ao evento", anunciei finalmente, mas não para confrontá-lo, apenas para vê-lo, para entender que ele é apenas um homem, não o gigante que habita meus pesadelos. Geraldo respirou fundo, visivelmente preocupado. "Tenho uma condição", disse ele. "Não iremos ao estádio. O risco é grande demais, mas o hotel onde ele está hospedado tem um restaurante no térreo, aberto ao público. Podemos jantar lá na véspera do evento. Você poderá vê-lo à distância, sem o perigo de um encontro direto." Era um compromisso razoável. O grande Hotel Cuiabá, onde a comitiva evangelística estava hospedada, era um estabelecimento tradicional no centro da cidade. Seu restaurante, famoso pelo cardápio regional, atraía tanto hóspedes quanto visitantes externos. A tarde do dia seguinte foi dedicada a minuciosos preparativos. Clara, inicialmente contrária à ideia, acabou ajudando com o disfarce. Cortou meu cabelo, que eu mantivera longo por décadas, em um estilo curto e moderno que transformou completamente minha aparência. Emprestou-me roupas que nunca escolheria para mim mesma. Uma calça jeans, peça que Tiago jamais permitira em meu guarda-roupa, e uma blusa colorida com padrões geométricos, típica dos anos 80. "Ele está procurando a Raquel de 6 anos atrás", Clara explicou enquanto aplicava uma maquiagem mais carregada do que eu normalmente usaria. Cabelos longos presos em coque, vestidos discretos abaixo do joelho, sem maquiagem. Esta mulher moderna na minha frente é alguém que ele jamais reconheceria. Encarei-me no espelho e tive um sobressalto. Realmente parecia outra pessoa. Uma mulher confiante, contemporânea, livre das amarras do passado. Por um momento, a transformação externa me deu a ilusão de uma transformação interna completa. Mas quando Clara saiu e fiquei sozinha, aguardando Geraldo, a ansiedade retornou com força total. Meu corpo lembrava-se do trauma, mesmo que minha mente tentasse racionalizá-lo. Náusea, tremores, suor frio, os sintomas físicos do medo que pensei ter superado. Recorri ao que doutora Marta havia me ensinado: técnicas de respiração, foco no momento presente, verbalização de afirmações positivas. "Estou segura, sou forte, tenho apoio. Ele não pode me ferir novamente." Geraldo chegou pontualmente às 19 horas. Vestia um terno simples, mas elegante, uma raridade para ele, que preferia roupas casuais. Seus olhos se arregalaram ao me ver. "Uau!" Foi tudo o que conseguiu dizer por um momento. "Você está diferente. Linda, mas diferente." O jantar estava marcado para as 20 horas. O carro de Geraldo, um Volkswagen Brasília amarelo já com alguns anos de uso, nos levou ao centro em um trajeto que pareceu simultaneamente eterno e rápido demais. "Podemos desistir a qualquer momento", ele me lembrou enquanto estacionava. "Basta um sinal seu e vamos embora." Assenti, minha garganta seca demais para formar palavras. O grande Hotel Cuiabá era um edifício imponente para os padrões da cidade na época. 5 andares de arquitetura dos anos 50, com uma fachada bem conservada,
e um lobby decorado com madeiras regionais e pinturas de artistas mato-grossenses. O restaurante ficava à direita do saguão principal, com grandes janelas voltadas para a Praça da República. Na entrada, um cartaz discreto anunciava: "Boas-vindas à comitiva da cruzada pela família." Meu estômago se contraiu. "Respire fundo", Geraldo sussurrou, segurando firmemente minha mão. "Estamos apenas jantando. Nada mais." O maître nos conduziu a uma mesa no fundo do salão, de onde podíamos observar todo o ambiente sem sermos notados imediatamente. O restaurante estava cheio, mas não lotado. Várias mesas estavam ocupadas por homens de terno, alguns com suas esposas em vestidos modestos, claramente parte da comitiva evangelística. "Ele está aqui?" sussurrei, meus olhos vasculhando nervosamente cada rosto. "Ainda não vi." Geraldo respondeu, fingindo estudar o cardápio enquanto observava discretamente o salão. Pedimos a comida, pratos que mal tocamos, e vinho, que bebi rápido demais na tentativa de acalmar meus nervos. A cada pessoa que entrava, meu coração saltava. E então, às 21h07, jamais esquecerei esse momento. As portas duplas do restaurante se abriram. Um grupo de 5 homens entrou, todos trajando ternos escuros, todos com um ar de autoridade que só os líderes religiosos conseguem cultivar. No centro do grupo estava Tiago. 6 anos haviam deixado marcas nele. Os cabelos, antes totalmente negros, agora apresentavam fios grisalhos nas têmporas. Havia rugas mais pronunciadas ao redor dos olhos. Mas sua postura permanecia a mesma, ereta, poderosa, como se ocupasse mais espaço do que seu corpo físico realmente precisava. O garçom apressou-se em conduzi-los a uma mesa reservada perto da janela. As pessoas ao redor os observavam com reverência, alguns até se levantando para cumprimentar o pastor. "É ele", consegui sussurrar para Geraldo, minha mão apertando a dele com tanta força que provavelmente causei dor. "Quer ir embora?" Ele perguntou imediatamente. Balancei a cabeça negativamente. Agora que Tiago estava ali, a menos de 20 metros de distância, uma estranha calma começou a me envolver. Era como observar uma cobra que antes me aterrorizava, agora seguramente contida em um terrário. Ele sorria, gesticulava, comandava essa atenção do grupo com a mesma autoridade carismática que usava no púlpito. De repente, uma mulher jovem aproximou-se da mesa. Não mais que 25 anos, cabelos longos e loiros, presos em um coque conservador, vestido floral abaixo dos joelhos. Sua expressão era uma que eu conhecia bem demais. Ansiedade para agradar, medo de falhar. "A nova esposa?" Geraldo perguntou baixinho. "Sim", respondi, "e ela parece exatamente como eu costumava ser." Foi um momento de clareza devastadora. Vi naquela jovem todo o meu passado, o desejo de aprovação, a submissão aprendida, o medo constante disfarçado de devoção. Ela sorria como eu sorria, mantinha-se ligeiramente atrás dele como eu fazia, ajustava sua postura quando ele a olhava, exatamente como eu havia sido treinada a fazer. O ciclo continuava. Tiago não havia mudado, apenas substituído uma peça quebrada de seu mecanismo de poder. "Precisamos ficar?" Geraldo perguntou, notando minha expressão mudando. "Sim", respondi com uma firmeza que me surpreendeu. "Preciso ver até o fim." O que aconteceria naquela noite mudaria para sempre minha compreensão sobre liberdade, perdão e o verdadeiro significado de superação. Observei Tiago durante o jantar inteiro, protegida pela distância e meu disfarce. Cada gesto dele me transportava de volta no tempo. A maneira como apontava o dedo enquanto falava, como sorria apenas com metade do rosto quando estava impaciente, como limpava os cantos da boca com o guardanapo após cada gole de água. A jovem esposa, Nicole, ouvi alguém chamá-la, mantinha-se em silêncio a maior parte do tempo, sorrindo educadamente quando abordada, mas sem iniciar conversas. Exatamente como eu fora instruída a me comportar em eventos públicos. Os homens de Deus conversam sobre assuntos importantes. As esposas são companhias ornamentais,
não participantes. Tiago costumava me dizer antes de jantares como aquele. Em determinado momento, ela derrubou o garfo. Um pequeno acidente, insignificante para qualquer pessoa normal. Mas vi o pavor momentâneo em seus olhos, o modo como suas mãos tremeram ao recolher o utensílio. E, principalmente, notei como Tiago inclinou-se ligeiramente em sua direção e murmurou algo que fez seu rosto empalidecer. Meu corpo reagiu antes de minha mente. Levantei-me abruptamente, derramando vinho sobre a toalha branca. Raquel! Geraldo sussurrou alarmado, segurando meu braço. O que está fazendo? Não respondi. Não podia. A imagem daquela jovem vivenciando o mesmo terror que havia definido minha existência por tantos anos despertou algo primitivo e feroz dentro de mim. Um instinto protetor que nunca soube que tinha. Precisamos ir, Geraldo insistiu, já sinalizando para o garçom trazer a conta. Isto está ficando perigoso. Relutantemente, voltei a me sentar, incapaz de desviar os olhos da cena à distância. Nicole agora mantinha a cabeça baixa, tocando na comida sem realmente comer. Tiago, por sua vez, havia retomado a conversa com os outros homens como se nada tivesse acontecido. Quando finalmente saímos do restaurante, passamos próximos à mesa deles. Tão próximos que pude sentir o cheiro do perfume amadeirado que Tiago sempre usou. Meu corpo inteiro ficou tenso, preparando-se instintivamente para o perigo, mas ele não me notou. Para ele, eu era apenas mais uma mulher anônima, uma desconhecida qualquer passando por sua mesa. A invisibilidade que um dia me aprisionou agora me protegia. No estacionamento do hotel, desabei em lágrimas. Não posso simplesmente ir embora, solucei, apoiada no carro. Ela está vivendo meu pesadelo, Geraldo. Ele fará com ela tudo o que fez comigo. Talvez já esteja fazendo. Entendo sua dor, ele respondeu gentilmente. Mas o que poderia fazer? Abordar uma estranha e dizer que seu marido foi seu abusador? Confrontar Tiago publicamente? Isso poderia ser perigoso para você e provavelmente não ajudaria essa moça. Sabia que ele estava certo, mas a impotência me consumia. Voltamos para meu apartamento em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegamos, Geraldo preparou um chá enquanto eu me sentava na sala, encarando o vazio, tentando processar as emoções conflitantes que me dominavam. Pensei que vê-lo me libertaria, confessei quando Geraldo sentou-se ao meu lado. Que perceber que ele é apenas um homem, não um monstro, diminuiria meu medo, mas foi pior. Ver que ele continua exatamente o mesmo, fazendo outra mulher sofrer como eu sofri. O que você quer fazer? Ele perguntou simplesmente. Refleti por longos momentos antes de responder. Quero estar presente amanhã no estádio. Não escondida, não mais fugindo. Quero que ele me veja. A mulher que escapou, a mulher que sobreviveu, a mulher que ele não conseguiu destruir. Geraldo me encarou, preocupação e admiração misturadas em seu olhar. Tem certeza de que é isso que quer? Não é questão de querer, respondi. É questão de precisar. Para realmente seguir em frente, preciso mostrar a mim mesma que não tenho mais medo dele. Na manhã seguinte, vesti-me com cuidado deliberado. Não para me esconder, mas para me afirmar. Escolhi um vestido azul turquesa, cor que Tiago sempre proibiu por considerá-la chamativa demais, na altura dos joelhos. Maquiei-me com esmero. Deixei meus cabelos recém-cortados soltos, sem o coque severo que ele exigia. Clara e Geraldo me acompanharam ao estádio municipal, onde milhares já se reuniam para o grande evento evangelístico. Posicionamo-nos estrategicamente em um setor lateral, próximo o suficiente para que eu pudesse ver e ser vista, mas com fácil acesso à saída, caso fosse necessário. O evento começou pontualmente às 10 horas. Hinos, testemunhos, pregações preliminares. A multidão respondia com fervor, mãos erguidas, aleluias e améns, ecoando pelo espaço aberto. Apesar da ansiedade que me corroía, notei como parte de mim ainda respondia àqueles estímulos religiosos, condicionada pelos anos de igreja.
Finalmente, após 2 horas, o mestre de cerimônias anunciou: "E agora, recebamos com alegria o servo de Deus que tem restaurado famílias por todo o Brasil, nosso querido pastor, Tiago Santana." A multidão aplaudiu entusiasticamente enquanto ele caminhava até o púlpito central. Sorriso confiante, Bíblia na mão, a personificação da autoridade espiritual. Nicole sentou-se na primeira fileira, junto a outras esposas de líderes, todas em posturas idênticas de adoração silenciosa. Tiago iniciou sua pregação com a voz potente que eu conhecia tão bem. Aquela voz que alternava entre sussurros conspiratórios e trovões de indignação moral. "Hoje quero falar sobre fidelidade", ele proclamou. "Sobre compromisso perante Deus, sobre os votos sagrados que fazemos e que o mundo moderno quer destruir." Foi quando tomei minha decisão final. Com uma calma que surpreendeu a mim mesma, levantei-me de meu assento. Clara agarrou meu braço, alarmada. "O que vai fazer?" sussurrou urgentemente. "Nada dramático", tranquilizei-a. "Apenas preciso que ele me veja." Com Geraldo e Clara seguindo-me apreensivos, caminhei lentamente pelo corredor lateral do estádio, aproximando-me do palco elevado onde Tiago pregava fervorosamente. Não tentei escalar o palco, nem gritar para chamar atenção. Simplesmente posicionei-me em um ponto onde, inevitavelmente, seu olhar cruzaria com o meu enquanto ele varria a multidão com seus gestos expansivos. E então aconteceu. Em meio a uma parábola sobre a esposa infiel que abandonou o lar, seus olhos encontraram os meus. Foi um momento congelado no tempo. Vi o reconhecimento lento surgir em seu rosto, primeiro a confusão, depois a descrença, finalmente a compreensão plena. Tiago Santana, o grande orador, ficou momentaneamente sem palavras. Por um segundo, apenas um, sua máscara caiu. Vi o choque, a raiva, talvez até medo em seus olhos. Não desviei o olhar. Não recuei. Simplesmente permaneci ali, encarando-o diretamente, minhas mãos relaxadas ao lado do corpo, minha postura ereta. Senti Geraldo colocar a mão em meu ombro, não para me conter, mas em solidariedade. Tiago recuperou-se rapidamente, retomando sua pregação após uma breve pausa que poucos na multidão devem ter notado. Mas seus olhos continuavam voltando para mim, como se não pudesse acreditar no que via. E então, fiz o gesto que selou nosso encontro. Sorri. Não um sorriso de provocação ou vingança. Um sorriso tranquilo, quase compassivo. O sorriso de alguém que finalmente se libertou. Virei-me e caminhei calmamente para a saída, sentindo um peso imenso deixar meus ombros com cada passo. Não precisei olhar para trás para saber que Tiago me observava partir, desta vez por minha própria escolha. Ao cruzar os portões do estádio para o sol brilhante daquela manhã, percebi que finalmente estava completamente livre. O caminho de volta para casa foi surreal. No banco traseiro do carro de Geraldo, eu permanecia em silêncio, processando o que acabara de acontecer. Clara, ao meu lado, segurava minha mão, respeitando o meu momento de introspecção. "Você está bem?" Geraldo finalmente perguntou, olhando-me pelo retrovisor. "Estou em paz", respondi, surpresa com a veracidade daquela simples constatação. É como se algo dentro de mim tivesse finalmente se resolvido. O confronto silencioso no estádio havia durado menos de 1 minuto. Para a multidão de fiéis, fora apenas uma breve hesitação no sermão de seu pastor admirado. Mas para mim, representou o fechamento de um ciclo que se arrastava por quase uma década. Em casa, Clara preparou um café enquanto Geraldo e eu nos sentamos na pequena varanda. A adrenalina começava a baixar, deixando-me exausta, mas estranhamente leve. "O que você acha que ele fará?" perguntei a Geraldo. "Virá atrás de mim?" "Duvido muito", ele respondeu após refletir. "Homens como Tiago valorizam acima de tudo sua imagem pública.
Reconhecer sua existência significaria reconhecer seu passado, as acusações, o fracasso de seu primeiro casamento. É mais fácil para ele fingir que o encontro nunca aconteceu. Suas palavras fizeram sentido. Tiago construíra cuidadosamente sua persona de líder espiritual infalível. Eu era uma anomalia em sua narrativa perfeita, um erro que ele preferia apagar. O telefone tocou às 15h42, sobressaltando-nos. Clara atendeu, seu rosto empalidecendo visivelmente enquanto escutava. É para você, disse, estendendo-me o aparelho. É Dona Cleide. Meu coração acelerou. Dona Cleide nunca me telefonava assim, sem aviso prévio. Algo havia acontecido. Raquel! Sua voz soou urgente através da linha. Precisava te avisar. Nicole, a esposa do pastor Tiago, apareceu na minha porta há meia hora. Está muito abalada, querendo saber sobre você. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Como assim? Ela disse que Tiago voltou transtornado do evento desta manhã. Trancou-se no quarto do hotel com ela e perguntou se ela havia conspirado para trazer você até lá. Quando ela não entendeu do que ele falava, ele perdeu o controle. Fechei os olhos, uma onda de náusea me invadindo. Ele a agrediu? O silêncio momentâneo de Dona Cleide foi resposta suficiente. Ela conseguiu sair do quarto quando ele foi ao banheiro. Continuou finalmente. Lembrou-se de ter ouvido meu nome em alguma conversa sobre o passado de Tiago e veio me procurar. Raquel, ela está com medo de voltar. Aquela informação caiu como uma bomba. Meu confronto silencioso com Tiago, que deveria ser apenas meu momento de libertação pessoal, havia desencadeado consequências que não previ. Onde ela está agora? Perguntei, minha mente trabalhando rapidamente. Aqui em casa. Arnaldo foi buscar as coisas dela no hotel, enquanto Tiago estava em uma reunião com os outros pastores. Ela está apavorada, achando que ele virá buscá-la. Dona Cleide, falei após um momento de decisão. Diga a Nicole que existe uma saída, que ela não precisa voltar, que não está sozinha. Já disse isso, respondeu Dona Cleide, mas acho que ela precisa ouvir de alguém que realmente entende o que ela está passando. O significado daquelas palavras era claro. Nicole precisava falar comigo. Precisava saber que era possível sobreviver após deixar Tiago. Tomei uma decisão impulsiva. Vou para a Nova Aliança amanhã. Quando desliguei o telefone e expliquei a situação para Clara e Geraldo, ambos ficaram visivelmente preocupados. É perigoso demais, argumentou Clara. Você estaria indo diretamente para a cidade dele, onde todos o conhecem e respeitam. E se for uma armadilha? Geraldo acrescentou, sua testa franzida de preocupação. E se ele estiver usando essa moça para atrair você de volta? Considerei suas preocupações, que eram válidas. Mas algo dentro de mim havia mudado naquela manhã ao encarar Tiago no estádio. O medo que me controlou por tanto tempo havia se transformado em outra coisa. Não exatamente coragem, mas uma espécie de responsabilidade. Se realmente fosse uma armadilha, ele teria vindo diretamente aqui, argumentei. Por que elaborar algo tão complicado? Além disso, conheço Dona Cleide. Ela não participaria de algo assim. Após horas de discussão, chegamos a um compromisso. Eu iria à Nova Aliança, mas não sozinha. Geraldo me acompanharia e não ficaríamos na cidade, apenas nos arredores. Dona Cleide traria Nicole para um encontro em terreno neutro. O ônibus para a Nova Aliança partiu na manhã seguinte. Durante a viagem de 5 horas, revivi mentalmente cada momento dos meus anos naquela pequena cidade. O início esperançoso do casamento, a deterioração gradual, o terror crescente e, finalmente, a fuga desesperada. Nunca pensei que voltaria voluntariamente, confessei a Geraldo, enquanto observávamos a paisagem do cerrado pela janela do ônibus. Você não é mais a mesma pessoa que partiu de lá, ele respondeu, apertando minha mão. Está voltando em seus próprios termos. Encontramos Nicole em uma pequena lanchonete na rodovia, 5 quilômetros antes de Nova Aliança. Dona Cleide a trouxe em seu carro, depois de garantir que não haviam sido seguidas.
Quando a jovem entrou no estabelecimento simples, meu coração apertou. Seu olho direito exibia um hematoma recente, parcialmente coberto por maquiagem. Caminhava com os ombros curvados, em postura defensiva que eu conhecia tão bem. Nossos olhares se encontraram e vi nela o mesmo reconhecimento que havia sentido ao observá-la no jantar. A percepção imediata de uma dor compartilhada, de uma experiência que ninguém mais poderia compreender totalmente. Você é ela. Foram suas primeiras palavras ao sentar-se à minha frente. A primeira esposa, a que conseguiu escapar. Sim, respondi simplesmente. Sou Raquel. Ele diz que você era instável, que abandonou o lar sem motivo, destruindo o ministério dele. Ele te machucou ontem, não foi uma pergunta. Depois de me ver no estádio. Lágrimas surgiram nos olhos dela. Assentiu quase imperceptivelmente. Não foi a primeira vez, foi? Perguntei gentilmente. Nicole desabou. Entre soluços, contou uma história terrivelmente familiar. O controle gradual, o isolamento, as críticas constantes, a violência que começou sutil e foi escalando. Tinham se casado há 5 anos, quando ela tinha apenas 20 anos, recém-convertida, deslumbrada com a atenção do respeitado pastor. Pensei que o problema fosse comigo, ela confessou. Que eu não era espiritual o suficiente, que não sabia ser uma boa esposa. É exatamente o que ele quer que você pense, respondi. Foi o que me fez pensar por muito tempo. Conversamos por quase 2 horas. Contei minha história. A fuga, os primeiros anos difíceis, a reconstrução lenta, mas constante de minha vida. Geraldo e Dona Cleide mantiveram-se discretamente afastados, permitindo que compartilhássemos aquela intimidade nascida do sofrimento comum. Tenho medo, Nicole admitiu, de deixá-lo, de ficar, do que as pessoas vão dizer, do que Deus vai pensar. Deus não quer que você sofra, respondi com a convicção que havia custado anos para construir. Nenhum amor verdadeiro se alimenta do seu medo. Ao nos despedirmos, ofereci a ela o que ninguém havia me oferecido: um caminho concreto para a liberdade. O contato de Clara em Cuiabá, informações sobre abrigos para mulheres, a promessa de apoio contínuo. A decisão final precisa ser sua, disse abraçando-a, mas saiba que não está sozinha. Nunca mais. No ônibus de volta para Cuiabá, recostei a cabeça no ombro de Geraldo, exausta emocional e fisicamente. Acha que ela vai conseguir sair? Ele perguntou suavemente. Não sei, respondi com honestidade. Mas plantamos uma semente. E às vezes, isso é tudo que podemos fazer. Naquela noite, pela primeira vez em anos, não sonhei com Tiago. Ao invés disso, sonhei com portas. Portas se abrindo, uma após a outra, levando a espaços cada vez mais amplos e luminosos. 2 meses se passaram desde meu confronto silencioso com Tiago no estádio e meu encontro com Nicole na pequena lanchonete da rodovia. Cuiabá entrava em seu período mais quente, com temperaturas que frequentemente ultrapassavam os 40 graus. Nas tardes de domingo, sentada na varanda do apartamento que agora dividia com Geraldo após nosso casamento discreto na primavera daquele ano, frequentemente me pegava absorta em reflexões sobre os caminhos que me trouxeram até ali. Aos 36 anos, eu tinha finalmente encontrado uma estabilidade que jamais imaginei possível. Lecionava em período integral, estava concluindo uma pós-graduação em educação infantil e construía um relacionamento baseado em respeito mútuo, um conceito que demorei tanto para entender plenamente. No que está pensando? Geraldo perguntou, trazendo-me uma limonada gelada enquanto observávamos o pôr do sol mato-grossense pintar o céu de vermelho e laranja. Em círculos, respondi. Em como às vezes precisamos completar um círculo para realmente seguir em frente. Aquele confronto no estádio havia fechado um ciclo importante da minha vida. Não por ter humilhado ou desmascarado Tiago publicamente, nunca foi esse meu objetivo, mas por ter provado a mim mesma que podia encará-lo sem desmoronar, que o poder que ele tinha sobre mim existia apenas em minha mente.
Uma das reflexões mais profundas que emergiram desse período foi sobre a natureza do perdão. Durante anos, pastores e conselheiros bem-intencionados haviam me dito que precisava perdoar para seguir em frente. E eu tentei, sinceramente tentei. Repeti mantras de perdão, orei pedindo um coração limpo de mágoas, tentei racionalizar o comportamento de Tiago, atribuindo-o a traumas que ele próprio deve ter sofrido. Mas o verdadeiro perdão só começou quando entendi que perdoar não significava minimizar o mal sofrido ou manter relacionamento com quem me feriu. Perdoar, descobri, era principalmente um ato de libertação própria. Era deixar de permitir que a dor do passado determinasse meu presente e futuro. Perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi aceitável. Expliquei a um grupo de mulheres com quem comecei a trabalhar voluntariamente num centro de apoio a vítimas de violência doméstica. Significa reconhecer que você merece paz, independentemente das ações do outro. Outra reflexão importante foi sobre minha relação com a fé. O abuso que sofri estava profundamente entrelaçado com interpretações distorcidas de textos religiosos. Durante anos após minha fuga, oscilei entre rejeitar completamente a espiritualidade e buscar desesperadamente alguma forma de reconciliação com Deus. O equilíbrio veio gradualmente, ao separar a fé genuína das estruturas humanas que frequentemente a deformam. Comecei a frequentar um pequeno grupo de estudos bíblicos, liderado por uma teóloga que abordava os textos sagrados com uma perspectiva libertadora, especialmente para mulheres. A religião foi frequentemente usada como ferramenta de opressão, ela disse em um dos encontros, mas a verdadeira espiritualidade deveria ser sempre um caminho de libertação. Essas palavras ressoaram profundamente em mim. Permitiram-me reconstruir uma relação com o sagrado em meus próprios termos, sem intermediários que ditassem como essa conexão deveria ser. Também refleti muito sobre o significado de força e fragilidade. Por anos, acreditei que tinha permanecido naquele casamento abusivo por fraqueza, por não ter coragem suficiente para partir. Mas a terapeuta me ajudou a reinterpretar essa narrativa. Foi preciso uma força extraordinária para sobreviver diariamente naquelas condições, Dra. Marta apontou. E ainda mais força para finalmente deixar tudo para trás e recomeçar. Compreendi que minha história não era de fraqueza transformada em força, mas de força que sempre existiu e finalmente encontrou o caminho para se expressar plenamente. Refletindo sobre o ciclo de abuso que testemunhei se repetindo com Nicole, percebi o quão insidiosas são essas dinâmicas. Abusadores não mudam simplesmente porque o tempo passa ou porque trocam de parceiras. O comportamento controlador e violento de Tiago havia continuado, praticamente idêntico, com outra mulher, confirmando que o problema nunca esteve em mim. Essa compreensão me libertou dos últimos resquícios de culpa que ainda carregava. A pergunta, o que fiz para provocá-lo? Finalmente foi substituída pela certeza. Nada justifica o abuso. Uma das reflexões mais dolorosas, porém necessárias, foi sobre o silêncio da comunidade. Durante anos, pessoas ao meu redor, vizinhos, membros da igreja, amigos, viram sinais do abuso e escolheram não interferir. O respeito pela privacidade familiar e pela posição de Tiago como líder religioso criou uma barreira de silêncio que me manteve prisioneira. O silêncio dos bons é tão perigoso quanto a ação dos maus. Comentei em uma palestra para educadores sobre identificação de sinais de violência doméstica. Cada vez que escolhemos não ver, não falar, não agir, nos tornamos cúmplices. Foi esse entendimento que me motivou a transformar minha dor em ação concreta. Com outras sobreviventes, fundamos um pequeno grupo de apoio que eventualmente se tornaria uma ONG formal dedicada a mulheres em situação de violência, especialmente em contextos religiosos onde o abuso é frequentemente mascarado pela linguagem da submissão e dos deveres conjugais. Talvez a reflexão mais importante de todas tenha sido sobre identidade. Quem é Raquel? Durante tanto tempo fui a esposa do pastor Tiago, depois a mulher que fugiu,
A sobrevivente de abuso. Cada rótulo, mesmo os mais bem-intencionados, ainda me definia em relação ao trauma vivido. A verdadeira libertação veio quando comecei a me reconhecer para além dessa história, como educadora, como mentora, como esposa, agora em um casamento saudável, como amiga, como cidadã engajada. O abuso será sempre parte da minha história, mas finalmente entendi que não precisa ser minha identidade principal. Somos mais do que as piores coisas que nos aconteceram, disse a uma jovem mulher que recentemente havia deixado um relacionamento abusivo. Somos também todos os momentos de coragem, todas as pequenas alegrias, todos os recomeços. Naquelas tardes de reflexão, compreendi que minha jornada não havia sido linear. Houve avanços e retrocessos, dias de força extraordinária e momentos de dúvida paralisante. Mas cada passo, mesmo os que pareceram me levar de volta ao início, contribuiu para a mulher que me tornei. Como dizem os antigos, às vezes precisamos percorrer um círculo completo para realmente avançar, não voltando ao mesmo ponto, mas chegando a uma nova compreensão do caminho percorrido. Em uma manhã de abril de 1990, recebi um telefonema que mudaria novamente o curso da minha vida. Era a Dona Cleide, sua voz trêmula de emoção. Raquel, ela conseguiu. Nicole finalmente saiu. A notícia me atingiu como uma onda. Alegria, alívio e uma ponta de preocupação. 5 anos haviam se passado desde nosso encontro na lanchonete da rodovia. 5 anos durante os quais mantivemos contato esporádico por cartas enviadas através de Dona Cleide. 5 anos de pequenos passos em direção à libertação. Como ela está? Onde está? Em Rondonópolis, na casa de uma prima. Está assustada, mas determinada. Disse que finalmente entendeu que merecia algo melhor. Aquela notícia funcionou como um catalisador em minha vida. Se Nicole, após tantos anos, tinha encontrado a coragem de recomeçar, quantas outras mulheres estavam nesse exato momento presas em relacionamentos abusivos, especialmente em contextos religiosos, sem saber que existia uma saída? No mês seguinte, formalizamos nossa pequena ONG, batizada como Novo Amanhecer, um refúgio e centro de apoio para mulheres em situação de violência. Nossa abordagem era única. Reconhecíamos a importância da fé na vida de muitas vítimas e trabalhávamos não para afastá-las da religiosidade, mas para ajudá-las a diferenciar fé verdadeira de manipulação religiosa. Hoje, aos 76 anos, olho para trás e vejo como aqueles primeiros passos hesitantes conduziram a uma vida que nunca imaginei possível. O Novo Amanhecer cresceu, atendendo milhares de mulheres ao longo das décadas. Concluí meu mestrado em educação aos 42 anos, com uma tese sobre os impactos psicológicos da violência doméstica no desenvolvimento infantil. Geraldo e eu compartilhamos quase 4 décadas de um casamento que me ensinou o verdadeiro significado de parceria. Sua morte há 5 anos deixou um vazio irreparável, mas também um legado de amor que me sustenta nos dias difíceis. O que mais me emociona ao refletir sobre minha trajetória é perceber que mesmo os momentos mais sombrios serviram a um propósito maior. A dor que experimentei não foi desperdiçada. Transformou-se em conhecimento que pude compartilhar, em empatia que pude oferecer, em estruturas de apoio que construímos coletivamente. Recebo frequentemente cartas e e-mails de mulheres que passaram pelo Novo Amanhecer. Algumas estão dando os primeiros passos na reconstrução, outras já estabeleceram vidas plenas e autônomas. Cada história de sucesso é celebrada como uma vitória pessoal. A senhora salvou minha vida, escreveu uma jovem mãe recentemente. Respondi com a verdade que aprendi ao longo dos anos. Não, querida, você salvou sua própria vida. Eu apenas mostrei que era possível. E essa, talvez, seja a mensagem mais poderosa que posso deixar. É possível. Não importa quão profundo seja o poço em que você se encontra, há um caminho para fora. Não importa quantos anos tenha vivido na escuridão, a luz ainda está disponível. Não importa quantas vezes tenha sido silenciada, sua voz ainda pode ecoar.
O processo de cura não é linear, nem tem um ponto final claramente demarcado. 47 anos após minha fuga desesperada por aquele quintal em Nova Aliança, ainda encontro ocasionalmente fragmentos do abuso incorporados em meus pensamentos ou reações. A diferença é que hoje os reconheço pelo que são: ecos de um passado que não define meu presente nem determina meu futuro. Aprendi que curar-se não significa esquecer, significa integrar a experiência traumática em uma narrativa maior que inclui, mas não se limita a ela. Significa transformar a dor em sabedoria, o sofrimento em compaixão ativa. Para você que está lendo ou ouvindo minha história agora, talvez se identificando com partes dela, quero deixar algumas verdades que levei décadas para compreender plenamente. Primeiro, você não está sozinha. O isolamento é uma das armas mais poderosas do abuso. Faz você acreditar que sua experiência é única, que ninguém entenderia, que não há para onde ir. Mas há milhares de nós que percorreram caminhos semelhantes e estão prontas para estender a mão. Segundo, você não é culpada. Não importa o que lhe disseram, não importa quantas justificativas teológicas ou psicológicas foram apresentadas, o abuso nunca é culpa da vítima. Nunca. Terceiro, existe vida, plena, vibrante, significativa vida, depois do abuso. Não será fácil, não será rápido. Haverá dias em que a sombra do passado parecerá intransponível. Mas prometo, a luz adiante. Quarto, sua história importa. Cada experiência, cada cicatriz, cada pequena vitória carrega um potencial transformador não apenas para você, mas para outros que cruzarem seu caminho. Quinto, e talvez mais importante, você já é mais forte do que imagina. Sobreviver ao abuso diário exige uma resiliência extraordinária. Essa força que manteve você viva é a mesma que pode guiá-la para a libertação. Há alguns anos, fui convidada para falar em uma conferência sobre violência doméstica. No fim da minha apresentação, uma senhora idosa aproximou-se, olhos marejados. Estive casada por 53 anos com um homem violento, ela contou. Ele faleceu há 2 meses. Hoje é a primeira vez que falo sobre isso publicamente. Abracei-a longamente, 2 sobreviventes separadas por circunstâncias diferentes, unidas pela compreensão profunda do que significa encontrar voz após décadas de silêncio. Nunca é tarde demais para contar sua verdade, disse a ela. Nunca é tarde demais para começar a cura. Enquanto me aproximo do ocaso da vida, encontro profunda paz em saber que minha história continuará reverberando através das vidas que tocou, das estruturas que ajudou a construir, das mulheres que encontraram coragem parcialmente inspiradas pelo meu testemunho. O ciclo de violência pode ser quebrado. O silêncio pode ser rompido. As correntes invisíveis podem ser desfeitas. Se você está no início dessa jornada, assustada com a magnitude do que tem pela frente, permita-me compartilhar as palavras que sussurrei para mim mesma naquela noite de dezembro de 1978, enquanto corria descalça por um quintal escuro em direção a um futuro incerto. O primeiro passo é o mais difícil. Depois, você aprende a caminhar novamente. Um dia, você até se lembrará de como é voar. E voaremos, todas nós. Não apesar das asas quebradas, mas com elas. Remendadas, cicatrizadas, mais fortes nos lugares onde foram partidas. Carregando nossas histórias não como fardos, mas como mapas que podem guiar outras a encontrarem seu próprio caminho para casa. Para a verdadeira casa. Aquela que construímos dentro de nós mesmas, feita de autodeterminação, dignidade e a inabalável certeza de nosso valor inerente. Esta é minha história. Qual é a sua?